Então é isso, você está começando aqui no canal Vetincast, o seu, o meu, o nosso canal de medicina veterinária, onde você encontra todo o conteúdo que não tem no livro e tem naquele banquinho da faculdade que você conversa com o professor e amigo. Lembrando também, você que quiser apoiar esse canal, vai ter um e-mail aqui na descrição e aí você pode enviar a sua proposta ou até mesmo conversar com a gente, interagir na forma de perguntas e oferecer também patrocínio, beleza? Então o nosso primeiro entrevistado aqui hoje vai ser o professor Flávio Elston. Eu e meu amigo Felipe Melez estamos à frente desse projeto. Espero que vocês gostem e acompanhem nosso conteúdo. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Vetincast. E para a gente é tão importante que a gente precisava chamar alguém que nos formou. Então, pelo menos para mim, é um grande mentor, para o Luiz eu sei que também. Então, Flávio, seja muito bem-vindo ao primeiro convidado do Vetincast. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos, tá? Fico muito feliz de ter sido convidado para essa ideia que vocês tiveram, né? E a gente poder colaborar o máximo possível com alunos, ex-alunos e todos aqueles interessados na medicina veterinária. Ô, Flávio, a gente abriu caixinha de perguntas hoje e a gente vai fazer ao longo da entrevista para você. Tem ex-aluno, vou te dar uns spoilers, tá? Eu não vou te falar ainda para você responder do coração aí. E tem gente de fora também, então prepara, que tem umas perguntas assim meio saia justa também. Não tem problema. Se tiver algo muito polêmico aí, a gente também pode pular, se for o caso, né? Mas eu particularmente estou bem feliz pelo esse primeiro episódio, principalmente porque tá calor. Hoje eu fui na PUC e, o clima tá extremamente agradável, favorecendo a gente fazer em um lugar aberto daqui uns dias. E a gente sabe que você trabalhou em inúmeros locais já, né, até ser professor. E você já chegou a ser veterinário de campo também? Já, teve uma época, logo no início eu fui veterinário numa clínica que era de um professor, como todo mundo fazia plantões nos horários, nos piores horários, né? Então você começa fazendo plantão no pior horário. Depois eu mudei de cidade e fui trabalhar na Universidade de Pinhal. E quando eu saí da Universidade de Pinhal, eu trabalhei 5 anos como autônomo, tá? 5 anos como profissional de campo. Eu fazia alguns atendimentos em clínica e cirurgia em clínica de amigos e também fazia atendimento a grandes. E o que é pior para o veterinário de campo, você acha? O calor infernal de fevereiro ou o frio de julho? Pelo menos para você. Eu acho que o calor. Eu acho Sério? que o calor. Porque a gente não pode ficar de bermuda e chinelo, né? Ó, então, a gente está de macacão, a gente está de bota, a gente está vestido, a gente sua bastante. Inclusive, teve uma vez que eu passei mal, que eu fiz o parto numa égua, no meio do pasto, no verão de janeiro. Nossa. Né? E daí a roupa molhou inteira de suor, fizemos o parto. Infelizmente, o potro estava morto, né? Era eu fazendo o parto e um menininho segurando a égua no meio do pasto. E o potro estava morto, não deu para salvar, chamaram tarde. E, nossa, eu passei mal depois de calor, eu tive uma internação. Flávio, hoje, igual a gente estava comentando agora há pouco numa live nossa no Instagram, pelo menos para mim, o Felipe também concorda, a gente vê às vezes aqueles programas no National Geographic, Discovery, daquele veterinário que faz tudo. Para mim, a referência que eu tive na faculdade, até em toda a minha carreira, conhecendo, fazendo estágio, era você, um cara assim, que realmente sabia fazer tudo. Aonde você formou? Lá tinha algum foco em grandes, em pequenos? E como é que você conseguiu ter essa abrangência, né, no seu atendimento? Você consegue saber de todas as espécies, fazer muita coisa aí na veterinária. Eu digo que não é o ideal, certo? Mas a vida acabou me levando para um pouquinho de cada área, né? A profissão e a vida. Quando eu formei na universidade em Alfenas, né, fui primeira turma com a Unifenas, da Universidade de Alfenas, o foco era ser bem generalista, não tinha um foco de pequenos ou grandes. A gente teve professores excelentes na época que inclusive incentivaram a gente a ser corajoso, né?
Então, era uma época que não tinha tanta tecnologia. Que ano foi, Flávio? Formei em 89. Formei em 89, né? Então já está aí para mais de 30 anos de formado. E como eu trabalhei em vários lugares, inclusive trabalhei em 2 grandes hospitais, né? O de Pinhal na época e o da PUC Minas, a PUC Poços de Caldas, e como eu trabalhava na estrutura do hospital, então a gente acaba tendo que fazer um pouquinho de tudo até o profissional especialista da disciplina, da área, poder chegar, né? Então, é o que eu falo, não é o ideal, porque a gente sabe de tudo um pouco, né? Mas excelentemente acaba que você não se especializa, não tem nem tempo de se especializar, né? E eu tenho esse perfil ser mais generalista e tentar resolver os problemas. Uma coisa que eu penso é o seguinte: se você tem na região ou no lugar uma pessoa especialista na área, seja encaminhado para ela. Mas quando não tem outra pessoa, você vai ter que resolver, né? Então, por exemplo, na própria universidade aqui, na PUC, vários animais silvestres, né, selvagens, a gente atendeu, e agora, chegando a Érica, que é especialista na área, né, quando ela não está, a gente faz um primeiro atendimento e é encaminhado para ela e consultoria por telefone também. E quando, quando começou a chegar especialidades? Porque lá em 89, não sei quando. Não tinha. Não, não né? tinha. Era separado logo no final do século passado, né? É até feio falar isso, né? Final do século passado, parece que quase que Dom Pedro ficou junto com a gente. A gente tinha. O veterinário era formado em 3 áreas, 3 grandes áreas de atuação. Então, era o clínico de pequenos, o clínico de grandes e quem trabalhava com inspeção, alimentos, era uma terceira pessoa. Algumas faculdades enfocavam mais para grandes, outras faculdades focavam mais para pequenos, e inclusive a Faculdade Federal, né, a Federal do Rio de Janeiro, que é em Niterói, ela focava muito para o profissional da vigilância sanitária. Inclusive, o pessoal mais antigo, que ainda não teve uma renovação no CIF, a maioria é formado lá, porque eles tinham esse enfoque. Legal. Então, eram essas 3 áreas. Aí veio devagarzinho as especialidades tomando conta, né? E também com a tecnologia. Quer dizer, quando eu formei, eram poucos lugares que tinham um aparelho de raio-x. Olha só. Grandes centros eram poucos lugares que tinham. Daí o pessoal começou a ter uma melhoria, diminuição do equipamento, fazer volante, né? Mas aí começou as pessoas se especializarem. Então, o clínico de pequenos, na verdade, era clínico e cirurgião geral. Sim. Né? A ortopedia era extremamente limitada perto dos recursos que a gente tem hoje. Então, hoje, realmente, há uma necessidade de uma fragmentação, de uma especialização, e as pessoas trabalharem em grupo. Sim. Aquele médico veterinário que forma e quer montar uma clínica, não tem mais essa de montar um consultorinho. Ele tem que participar de uma estrutura com vários profissionais. O hospital ou uma clínica bem montada, Sim. Né? Um hospital, uma clínica bem montada, com veterinários, é claro, você vai ter que ter aí o clínico geral num atendimento de uma triagem, mas você vai ter que ter cirurgiões, você vai ter que ter ortopedista, o anestesista, extremamente importante, para acabar com a lenda da ketamina e xilazina apenas na anestesia, né? Então, hoje a gente tem protocolos anestésicos extremamente elaborados para cada tipo de animal, cada problema que o animal tem. Então, essa é uma necessidade e um anseio do público. Sim. Mas o próprio clínico mais antigo, ele já está entendendo que ele fala, eu não vou pegar essa bucha que eu pegava 5 anos atrás, já tem um especialista, vai para ele. Acho que eles estão percebendo já também, né?
Isso, até essa por necessidade. causa da tecnologia mesmo, né? Sim, Então, nessa época não se falava em ultrassom em medicina veterinária. A gente tinha... sim. Minha filha, né, nasceu, por coincidência, em 89 também, e os ultrassons que a gente fazia, o registro era uma fotinho pequenininha, e que outro dia eu achei uma e você não tem nem ideia do que está vendo, perto dos equipamentos de hoje, né? E quando começou a tecnificação, a tecnologia a entrar, era muito mais caro do que é hoje. Entendeu? Hoje você tem financiamentos, hoje a maioria dos profissionais, quando formam, eles conseguem um equipamento para poder trabalhar com ultrassom, Acesso tá mais radiologia, fácil, né? ou mesmo na anestesia, as bombas de infusão, Sim, é passível de se comprar. Não é uma coisa sim. muito complicada. Absurda, mas... Hoje tem algumas coisas assim que estão começando no mercado da anestesia, né? Que nem o BIS, né? Que é o bispectral. Tem um rapaz aí que está o Daniel difundindo. Zanin, tá É o Daniel sensacional ver. Zanin, mas não é uma coisa nova, não. É uma coisa que já tem uns 5 anos na medicina humana. Né? Então agora está chegando na veterinária e eu acho que a tendência é o preço ficar acessível para os clínicos poderem comprar. Você Tomara. tocou num Para os tema aí, Flávio, anestesistas, né? que eu queria, Sim. que eu dei uma mexida aqui, procurada no seu currículo, e até o Felipe foi seu pupilo na parte de anestésio. Você fez uma especialização em produção de ruminantes. Sim. Mas quando a anestesia entrou na sua vida? Porque hoje você é professor, né, da PUC também na parte de anestésio e técnica cirúrgica. Sim. A especialização em ruminantes foi uma necessidade e eu estava querendo... Existia uma ideia de eu ir para uma fazenda no Mato Grosso, né? Existia a Legal. possibilidade de eu ir na fazenda, até parente meu, então aventou-se essa possibilidade, então eu falei, deixa eu entrar mais nisso, foi uma época boa, foi bom também para conhecer pessoas, mesmo eu não tendo utilizado esse conhecimento, que já está totalmente ultrapassado da época que eu fiz, mas me trouxe bastante bagagem em alguns assuntos, né, na época. Mas a anestesia entrou na minha vida como uma necessidade quando eu comecei a trabalhar na Unipinhal, na Universidade de Pinhal, porque Isso foi não que ano? existia... Isso foi em 1990. Nossa, Foi foi em logo que você formou, 1990. então, já. 6 meses depois eu comecei a trabalhar lá. Caraca. E a minha esposa, né, a Lilian, foi chamada para dar aula lá, eu fui também, daí conversando com o pessoal, estava se montando a estrutura do hospital e a gente começou a trabalhar lá. Então, anestesia de cavalo começou a anestesiar, era o único lugar na região que se tinha anestesia inalatória, né? E daí, por necessidade, a gente foi estudando, né? Eu fui estudando, junto com os alunos também, né? Então, a gente tem até professores na PUC que eram alunos lá na época, Sim. e como não existia nem a figura do anestesista, existia um professor de anestesiologia, mas ele vinha de São Paulo e ficava um dia só. Quem que Então era? as buchas não ficavam para mim. Era o professor Laudionor, era um Não professor conheço. da USP, não, era um Que professor legal. da USP e ele dava anestesia. Pô, E daí Flávio, a gente... então, peraí, você pegou o seu diploma em 89, pegou o diploma, já guardou no armário e já correu assumir a Pinhal 6 meses depois? Assumir a estrutura de Estrutura. começar. Eu fui contratado para pôr o hospital em funcionamento. É claro que não sozinho, junto com os professores, Sim. mas Mas assim, a em relação... organização eu já comecei. Tá. Né? Então, conversei com várias pessoas, inclusive de hospital humano. Né? Tinha uma amiga da minha irmã que era enfermeira na Unicamp. E ela me deu muitas dicas, inclusive de fluxo dentro de um hospital, como é que tem que ser o fluxo, como que a gente tem que trabalhar a parte toda sanitária, né? E daí a gente montou
o hospital lá. Legal. Né? Não só eu, teve uma Sim, equipe sim. que montou, mas eu que ficava a semana inteira. Sim. Então vinham professores, ficavam 1, 2 dias, e eu ficava a semana inteira fazendo o link deles, né? Inclusive preparando as aulas práticas para eles. Você era RT lá ou no papel não? Não, fui RT, sim. RT. Fui logo do início do RT. E o restante da sua turma, eles tiveram essa... Bom, eu não sei como era em 89 também, em 89, 90, mas você teve, perante os dias de hoje, você teve muita sorte de sair da faculdade Sim, e conseguir. A sua tive turma, seus sorte. colegas tiveram essa sorte também? Ora, a maioria que eu tive contato, inclusive a gente estreitou o contato nos últimos anos, né? Montamos um grupo no WhatsApp, a tecnologia também ajuda, Sim, né? sim. A gente se reencontrar, mas a maioria está muito bem. Legal. A maioria foi para a clínica de pequenos, alguns foram para a área de comércio, né? De medicamentos, alguns montaram suas indústrias, mas era uma época, por exemplo, quando eu formei, só tinha 2 faculdades particulares no país. Caraca. Né? A gente tinha, na verdade, tinha 3. Tinha Alfenas, Pinhal, que estava no início, não tinha a turma formada ainda. A primeira turma foi do professor Adalto, né? E o professor Cabral. Foi a primeira deles. E tinha uma no Paraná, eu não lembro exatamente onde. Hoje a gente está com quase 400 faculdades, né? Funcionando no país. Então, o mercado ele estava precisando mais de profissionais e mais de profissionais generalistas. Por exemplo, oferta ali. Tinham cidades com 100 mil habitantes, inclusive alguns foram para o interior do Mato Grosso, que eram cidades que hoje são grandes cidades, mas eram cidades que estavam em desenvolvimento, e eram cidades que já tinham praticamente 100 mil habitantes e não tinha uma clínica de pequenos. Então ele teve que ser generalista. O cara trabalhava com reprodução, atendia pequenos, fazia cirurgia, né? Cirurgia geral. Então foi uma época onde a gente teve que se virar muito. A maioria dos profissionais teve que se virar muito, né? Hoje eu vejo que o mercado ele já mudou bastante. Hoje está exigindo os especialistas, né? É claro que o especialista ele tem que ter o seu ar de clínico geral, né? Principalmente no início de carreira. Sim. Começar a trabalhar uma especialização, porque no início de carreira, quem quer trabalhar com pequenos, ele vai fazer plantão. Entendeu? Vai fazer plantão à noite, começa fazendo plantão à noite, depois ele se dá bem, o contratante dele, né? O dono da clínica ou hospital, vai pôr ele num horário durante o dia e ele vai crescendo na profissão até que acaba ele juntando com algum colega, alguém e montando algo para ele, né? Sim. Por quê? Também como principalmente em pequenos animais, e eu vejo isso na reprodução também, houve um aumento da procura, tá? Quando eu formei, um problema muito grande que existia, que hoje eu vejo pouco, tá? Pelo menos nos lugares que eu ando, mais nessa região aqui, é dos práticos, daquela pessoa que é prático, que faz castração, que castra cadela sem anestesia, castra gato sem anestesia, castra cavalo sem anestesia, tinha um problema muito grande. Então, cada cidade tinha 2, 3, 4 práticos. O cara aprendeu castrar, aprendeu fazer uma aplicação endovenosa, e a gente via muito erro, né? Muito erro por ignorância. O indivíduo tinha até boa vontade, porque antes da minha geração chegar, não tinha ninguém. Eu lembro quando eu era pequeno, adolescente, foi mais ou menos na época que eu decidi fazer medicina veterinária, nós tivemos um problema com um cavalo, né, no sítio que a gente morava, foi um custo conseguir um veterinário. O veterinário de Grandes que a gente conseguiu na região de Campinas, tá? Região de Campinas, que hoje
né? Mas já era uma região Sim. populosa. Era um coronel da Polícia Militar que trabalhava numa remonta. Remonta eram locais que, na época da ditadura, pelo amor de Deus, não defendendo em hipótese alguma, mas isso foi bom, né? Existia centros onde tinha garanhões, e o intuito dos governos, principalmente na década de 70, era melhorar a qualidade do rebanho equino. Olha só. Então, tinham garanhões de diversas raças, nessas eles chamavam de remonta, eram quartéis aonde os soldados tratavam desses cavalos. Então, Aprendiam a manejar. o produtor rural da época levava sua égua e você tinha animais de várias raças, inclusive os de tração europeia, né? Então, tinha percheron, tinha shire, tinha esses animais. Na época, um senhor já, ele que foi fazer o atendimento para gente. E você falou dessa época, Flávio, o conselho, como é que era nessa época? Era Conselho Federal? Já existia essa estrutura? Já, não. Já. A estrutura do conselho, quando eu formei na década de 80, ela já estava muito bem implantada, né? Os conselhos já estavam ativos e muito bem implantados, porque os conselhos, se não me falha a memória, foi em 68 que eles foram instituídos, o Conselho Federal e os conselhos estaduais. E durante a década de 70 houve uma melhora nesses conselhos, né? E a partir da década de 80 eles já eram bem ativos. A gente tinha que era controlado pelo conselho. Aí que começou a luta, digamos assim, contra os práticos, aonde se fazia denúncia crime com provas, né? Então você pegava um receituário, alguma coisa que esse indivíduo não médico veterinário tinha emitido, e o conselho entrava com uma ação criminal junto à promotoria. Caraca. Até hoje pode ser feito assim, né? Até hoje pode ser feito assim. Mas mesmo na época tinha que ter prova. Então, na verdade, no início, ia lá o delegado, chamava o cara e falava, você não pode mais trabalhar. Então, eu chamava ele 2, 3 vezes, ele parava de trabalhar, né? E eu Ter queria arrumado fazer... uma guerra, né? Não existia multas, essas coisas. Sim. Queria fazer uma pergunta que acho que eu já não sei se eu fiz para você, mas para outros professores eu acabei fazendo. E até vou puxar também um gancho. Você falou que já tinha ido para Pinhal lá com a Lilian. Ela já tinha sido professora ou não? Sim, ela tinha sido professora em Alfenas. E aí, quando você caiu no seu colo, ou você já pensava, você já tinha você tem uma didática muito boa, principalmente na prática, você já tinha pensado, eu quero dar aula, eu gosto de ensinar, ou não? Veio e você... Não, eu na verdade tinha dificuldade em falar em público. Se nessa época me chamassem para fazer uma live dessa, eu corria, né? Hoje é super tranquilo, nem tenho problema nenhum. Mas eu descobri que em Pinhal eu fazia os atendimentos, fazia as anestesias, fazia algumas coisas de cirurgia geral e emergências, cesárea, piometra, né? Junto com os plantonistas lá, porque tinha veterinários plantonistas, e muitos alunos junto, né? Então, eu não dava aula prática oficialmente, mas Foi incumbido de dar, né? eu fui incumbido não, mas naturalmente, né, tudo que eu já tinha aprendido, eu ia compartilhando com os alunos, inclusive aprendendo com os alunos, porque a diferença de idade era pequena, né? Se você pegar o Adalto, né? O professor Adalto, para quem não conhece, o professor da parte de equinos aqui na PUC, ele estava formando, ele tinha uma idade próxima da minha, né? Então, era de igual para igual, como se fosse colegas de turma. Não existia uma hierarquia, digamos assim. Não dava para falar para o aluno respeitar o mais velho, porque o professor era o mais novo, né? Tinha aluno mais velho. Tinha aluno mais velho, né? E daí eu fui me envolvendo com essa parte de faculdade. Acabou, por N motivos, eu me afastando de Pinhal,
E daí, na região de Vinhedo e Louveira, eu comecei a fazer atendimentos lá. Durante 5 anos, depois acabamos vindo para cá. Em Que quantas legal. faculdades você já deu aula? Quais são elas? Não, aula Aula mesmo? propriamente dito, Só na PUC? na PUC, né? E cheguei da palestra algumas coisas fora. Né? Legal. Você- Ô, Flávio, já pode que a gente falar. está falando, vou pegar um gancho aqui do passado, tem duas perguntas. Um foi uma colocação aqui e um foi uma pergunta que eu já queria mandar para você. A sua ex-aluna da primeira turma, a Paula Magalhães, que hoje é uma excelente ultrassonografista aqui em Poços de Caldas, ela mandou aqui que as palavras dela, né? Quero apenas dizer que adoro e admiro muito o professor Flávio. Ele é um grande exemplo de pessoa e profissional. Um orgulho ter sido sua aluna. Paula Magalhães, da Muito primeira obrigado, turma. Paula. Não, Bacana, né? a Paula é uma das que se especializou e hoje, né? Eu até acho que eu vou dar um spoiler aqui. Elas estão montando um centro de diagnóstico em Poços de Caldas. Vai ser muito legal, uma baita novidade. Eu vi a planta, né? E como curioso que eu sou, o portão estava aberto, eu já fui xeretar os alicerces da produção. E Mas vai é bom ficar que você já muito acelerava o bom. pessoal, já se precisasse, né? Vai ficar muito bom. Ô, Flávio, uma pergunta da Cecília, da Universidade Federal de Viçosa. A gente já chegou em Viçosa, já, hein, galera? Opa. Ficou um pouquinho confuso, mas eu acho que dá para entender. Ó. Existe algo que faziam antigamente que você acha que mudou, só que para pior? Ou que não tenha melhorado muito? Aí ela colocou como exemplo algum medicamento que vocês pararam de usar, alguma técnica que mudou, algo assim do tempo que você formou, que você começou a lecionar, que hoje a gente não faz mais. Que você acha que talvez não tenha sido uma atualização, uma mudança tão legal? Alguma técnica cirúrgica, alguma forma de abordar? Você acha que teve algo? Ou a gente só evoluiu para melhor? Não, eu acho que evoluiu praticamente tudo. Eu acho que tudo para melhor, né? Eu acho que tudo. O que é pior talvez em alguns locais, eu vou pelo que eu tenho visto, o financeiro esteja acima do profissional. Eu vejo, digamos que a gente era mais mole, ou somos ainda. O pessoal dessa época, talvez a gente não saiba cobrar, é um defeito. Entendi. Né? Mas eu acho que em algumas situações de pessoas que realmente não têm condições, eu vejo alguns profissionais, principalmente nos grandes centros, onde o anonimato é maior, inclusive das pessoas, do cliente, o anonimato é maior, se recusarem a fazer determinados atendimentos por questões financeiras. É claro que é uma profissão, a gente tem que sobreviver dessa profissão, mas algumas pessoas têm excelente intenção e os animais necessitam de um apoio. Né? Aí está uma coisa polêmica, né? Que são os atendimentos gratuitos feitos por hospitais públicos, né? Que é o outro erro que eu vejo, que na triagem, algumas pessoas que poderiam estar pagando por esse atendimento, eles são atendidos. Esses lugares deveriam ter uma triagem, eu acho que mais eficiente um pouco, e realmente a pessoa que não tem condições financeiras ter o atendimento nesses lugares, mas quem tem condições procurar um centro de atendimento não mais adequado, porque esses lugares trabalham muito bem. Tá? Sim. Até porque a gente está falando... Inclusive ex-alunos meus, outro dia eu vi uma reportagem e tinha um ex-aluno meu lá dando entrevista. Até porque a gente está falando de saúde pública, né? Quando a gente tira a vaga de uma pessoa que precisa, a gente está colocando em risco toda a população com o animal doente, né? Eu sei que é extremamente polêmico, tem que ser uma coisa muito bem estudada. Existem gastos públicos, às vezes gigantescos, envolvidos num atendimento público. Não é fácil, eu imagino que para um prefeito, para os vereadores, tirar dinheiro de uma creche para montar um centro de atendimento é complicado. Mas eu acho que os veterinários, existem muitos ainda,
tá? Que inclusive alguns dias da semana fazem atendimentos gratuitos em determinados locais, mas nos grandes centros eu estou vendo muita... o financeiro, às vezes, está acima do que o animal precisa. Entendi. Tá? Flávio, eu queria falar agora, perguntar, até o Felipe depois tem, a gente conversou antes, ele tem um negócio para perguntar, ele viveu um pouco mais na faculdade, você vai saber daqui a pouco o que é, em relação à perda, você na clínica, cirurgia, acaba um animal, entra em óbito, e aí a cabeça, como é que foi a primeira vez? Pelo menos na veterinária não tem, não sei se na medicina humana não tem, alguma matéria, alguma coisa que prepare, ajude a gente, porque vai haver, nós não conseguimos salvar todos. E a gente tem que lidar com isso, né? Como é que é para você? Eu costumo falar para os alunos que nós, veterinários, somos seres, e médicos também, que lutamos contra a natureza. A grande maioria dos nossos pacientes, eles morreriam ou teriam sequelas ou teriam alterações, né? Sem a nossa intervenção. Então a gente melhora a qualidade de vida deles, estende a vida. Hoje é relativamente comum você ver um animal com 18 anos. O mais velho que eu vi aqui na faculdade foi um cão com 22 anos, né? De porte pequeno? De porte pequeno, porte pequeno. Uhum. Porte grande, o máximo que eu vi aí é 15, 16 anos, animais Bastante acima ainda, de 20 cara. quilos. É muito. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue reverter um quadro, né? É complicado, é dolorido. A comunicação ao cliente, eu falo, paciente é o bichinho, paciente é o nosso, na verdade, é o nosso foco principal. O segundo foco é o cliente. Você explicar para o cliente que muitas vezes ele está colocando uma esperança muito grande na sua atuação e esse animal vem a óbito por N motivos, tá? Às vezes a falta de um medicamento, às vezes uma coisa inexplicável. Existem, quem é veterinário sabe que às vezes você faz tudo certinho e o animal acaba vindo a óbito, né? E tem aqueles animais que você jura que vai vir a óbito e ele no dia seguinte está com o rabinho abanando, feliz da vida. Isso então, é gostoso, né? É muito bom. Mas tem a natureza, né? Sim. Hoje a gente tem ali o lobo-guará, que está sendo atendido na faculdade com grande empenho da professora Érica, né? Esse era um animal que tinha tudo para obtuar. E ele é lutador, ele está lá e nós vamos ver ele solto, da mesma forma que uma fêmea de lobo-guará, há alguns anos a gente atendeu, deu cria lá em Varginha, né? Ela já deu cria 2 vezes lá em Varginha. Ela é amputada. Olha que legal. Já deu, tem 2 filhotes dela. Então, essas perdas já tem que começar a ser trabalhada durante a universidade. Tá? E isso, na medicina veterinária, é medicina humana. Eu sei de alunos, tá? Ex-alunos, que largaram a profissão porque não souberam lidar com essas perdas. Caraca. Tá? Mas aí é uma questão do indivíduo. Você tem o animal, você tem o proprietário e você tem você, né? E eu digo para você, até hoje, tá? Mais de 30 anos de formado, se por acaso a gente está mexendo com o animal, lidando com esse animal, e você tem que optar por uma eutanásia, que é outro fator polêmico e complicado, ou esse animal vem a óbito, até hoje é muito dolorido e a hora que você põe a cabeça no travesseiro, aquilo te incomoda por alguns dias, né? E, por incrível que pareça, é mais fácil a gente não esquecer um animal que perdeu do que um animal que a gente teve sucesso. Exatamente. Né? Olha que legal, Flávio. Essas perdas vão ficando no tijolinho nosso, né? Esse conselho que você está dando, vou pegar o gancho para mais uma pergunta. A Cris, da Universidade Federal do Paraná, não sei se era Curitiba ou Palotina, até onde eu sei tem esses 2 campos, ela mandou para a gente, Flávio,
eu estou formado há 7 anos e ainda choro quando realizo eutanásia. Eu não fico Sim. remoendo, ela falou, não fico remoendo ou pensando se eu deveria realizar o procedimento ou não. Eu apenas fico sensível. Ela questionou se isso pode mudar com o tempo, se... Não sei, eu senti que talvez ela se sentiu meio... Ela fica Olha, como é que é o sensível. nome dela? Cris. Ô, Essa saiu como Cris. Cris. Legal, né? Não sei o nome completo, Sim. mas parabéns. O dia que você achar que você perdeu esse sentimento, eu acho que é o dia que você tem que abandonar a profissão. Isso faz parte do sentimento. E eu digo que, eu sempre repito isso, quando a gente tem uma perda, uma eutanásia principalmente, a gente tem uma perda energética, tá? Tem. A gente tem um cansaço muito grande. No final do semestre passado, a gente teve um caso de uma vaca que foi atropelada. Não sei se alguns de vocês dois acompanharam. Não vi. Essa vaca teve uma fratura de úmero e a gente tentou de tudo para tentar manter ela. Tentou de tudo para... Não é vinho não, tá? E é um refrigerante. Eu não vou fazer propaganda, né? Mas é um refrigerante. E no final a gente... numa equipe dos alunos que estavam em tratamento, professor da área de bovinos, eu e outros professores, a gente tentou ao máximo, mas viu que o sofrimento desse animal estava suplantando a possibilidade de cura ou melhora, e não houve melhora. Tentamos vários tipos de mobilização, tentamos vários tipos de técnica, e todo mundo em conjunto, né, foi uma decisão, digamos, colegiada, decidiu-se fazer a eutanásia, né? Daí, junto com os alunos, a gente fez a eutanásia. Sim. E porque estava todo mundo lidando, e era um animal muito dócil, um animal tranquilo, um animal que não reclamava da dor, um animal... todos, absolutamente todos que estavam ali tiveram esse mesmo sentimento que a Cris. Vários choraram, né? Eu até hoje, às vezes choro, às vezes... Não digo que chora, mas você se emociona, você se emociona. E eu acho que isso é essencial que um veterinário mantenha isso. Na hora que ele perder isso e achar uma coisa natural, tem alguma coisa errada aí. Sim. E falando em eutanásia, você tem até conta brevemente para quem não conhece, eu conheci um pouco o Felipe mais do Barão. Fui aluno do Barão. Várias turmas, né? Nós tivemos, eu não digo milhares, mas centenas de alunos que tiveram aula com o Barão. Só para milhares, né, situar, né, para quem não conhece, o Barão foi um potro que era meu desde que nasceu. Se tivesse falado antes, eu tinha separado foto dele, potro, para mostrar. Era meu desde que nasceu, e ele morreu com 37 para 38 anos. Em Pinhal mesmo, ele ficou, e os alunos de Pinhal, alguns conheceram. O Barão deu aula em Pinhal também. Ele deu aula em Pinhal. Ele foi ficando mais velho, os dentes dele perdeu um monte de dente, já não tinha mais as coroas de dente, e ele estava com um problema sério de mastigação, e ele acabou, aos poucos, perdendo qualidade de vida, e a gente mantendo ele, dando concentrados, N fórmulas para tentar manter a nutrição dele mais adequada. E daí um dia ele caiu, não levantou mais dentro de uma baia, começou a convulsionar, eu tive que sacrificar. Mas você sabia um tempo antes que ele estava chegando o momento dele, sim, né? Sim, a gente sabe, né? Até, né? Porque, como diz um outro amigo nosso, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas não agora, né? Aquele momento você não quer. E eu tive que fazer eutanásia. E foi o único dia que eu não deixei alunos participarem da eutanásia dele. Eu lembro. Porque eu não ia dar conta, para mim
Para mim foi uma situação Você lembra muito 100% ou apagou algumas coisas? Não, 100%. Porque quando a gente fica com adrenalina no... Eu fui tomar vacina sábado passado, eu não lembro de quase nada, então nervoso. Não. Eu lembro de 100%. Eu canulei a veia dele com a cabeça dele no meu colo, eu sentado, né? Nossa, você fez chorando, Satanás. Fiz. Só de lembrar a gente emociona. Então vamos porque é um animal, foi um animal que... Não, tudo bem, a gente tem um relacionamento com os cães. Vocês sabem que meus cães, eu tenho um relacionamento... aqui tá debaixo da minha perna. Eu tô falando aqui, ele tá deitado. Onde eu for, ele vai junto. Quem que tá aí, o Scott? O Scott tá aqui. E ele tava raspando na porta, né? Vieram trazer o refrigerante para mim, abriu, ele entrou. Mas eu tinha um relacionamento parecido com o que eu tenho com o cão, com esse cavalo, né? Eu era moleque com 15 anos quando ele nasceu, né? E eu brincava de esconde-esconde com ele, ele corria atrás de mim. O Barão, ele era assim, safado, Peralta, igual um cachorro. Ele abria a baia da faculdade, não abria dos outros cavalos? Abria as baias da faculdade, ele soltava os suínos para ir comer a ração do suíno. Ele abria a porta de onde os funcionários comia pão dos funcionários. Ele assombrava os funcionários também, né? Teve um coffee break que ele comeu o coffee break inteiro. Nossa. Não tinha cólica? Hã? Não tinha cólica? Ele teve cólica uma vez que ele fugiu e comeu milho verde. Mas ele teve uma cólica por diarreia, né? Ele teve uma diarreia e teve uma cólica simples, facilmente contornável. Ele ficava solto na universidade, tá? Ele não gostava de ficar preso. Ele brigava com todo mundo. É verdade. Ou ele se soltava, né? Eu acho que é reencarnação do Udine. Ele se soltava, ele abria a cerca, ele abria a porteira, ele abria portão, ele abria maçaneta normal. Ele só não conseguia abrir maçaneta de bola. E tem uma que está lá na faculdade até hoje, toda riscada dos dentes dele tentando abrir. Ele chegava a abrir cadeado, não com chave, pelo amor de Deus, também não chega tanto. Mas o cadeado sem estar travado, ele virava, tirava o cadeado e abria a tranca das baias. Que legal. E tem vários cavalos que fazem isso, mas ele era muito dócil, então ele ficava solto e ele dava susto nos vigilantes, né? Os vigilantes à noite andando, daqui a pouco viam um vulto passar, era ele passando. E já que a gente tá falando de cavalo, Felipe, cortar você rapidão, vou fazer mais uma pergunta aqui, que é de um aluno, ex-aluno seu, que também é especialista, Felipe Carvalho, que hoje mexe com dente. Ele agradece você e a Lilian, que ajudou muito ele no momento de incerteza, quando ele estava recém-formado. E isso foi muito importante para ele. Sem falar nas inúmeras outras pesquisas ao Flávio, desde a graduação até hoje. Então, ele falou que você também é uma pessoa de coração gigante e agradece toda a ajuda aí que você deu. Não, mas o Felipe é um dos alunos que marcaram, né? É um cara que também tem um coração enorme. Ótimo profissional. Um profissional espetacular, né? Um profissional, inclusive, bem conhecido em toda a região. Sai fora, vai. Pega avião para ir para todos os animais. Felipe, hoje ele tá lá na Bahia. Tá para aquele lado. Bahia? Mas a passeio ou trabalho? Não, o Felipe vai a trabalho. Ele passeia, acho que quando tá lá, né? Eu acho que não. Um diazinho ou outra, mas trabalha muito. Eu acho que não, ele trabalha muito. Já falei para ele diminuir o ritmo. E a demanda lá na Bahia tá bem grande hoje no cavalo. Sim, é uma região, para quem quer mexer com cavalo, é uma região. Ô, Flávio. Olha, o Nordeste inteiro, tá? Por causa de vaquejada, essas coisas, o Nordeste inteiro é uma área boa. O que o Carvalho te fala, te agradece nos momentos de incerteza. Eu também, obviamente, tive os meus momentos. O Luiz... Eu também. De 100 alunos que formam, eu acho que os 100 precisariam bater um papo com você, porque a incerteza está em todo mundo, né? Mas você acha que piorou? Pegando lá da Paula, da primeira turma da Paula para hoje, você acha que o pessoal está ficando mais nervoso, com mais medo de ir para o mercado de trabalho? Porque está mais concorrido, né?
o mercado está mais concorrido. Então, onde você olha, tem uma clínica, onde você olha, tem uma pessoa fazendo ultrassom, onde você olha. Então, a concorrência é grande. Mas o bom profissional, e quando eu digo bom profissional, não é apenas tecnicamente, tá? É o profissional que sabe se comunicar, é o profissional que sabe conversar, é o profissional que sabe escutar. Eu acho que, por incrível que pareça, no Brasil inteiro, tá? A gente ainda tem muito mercado. Tem muito mercado. A área comercial está sempre precisando de gente. A área comercial, ela continua, apesar da crise, a área do mercado pet cresceu muito durante a pandemia. Houve uma retração no iniciozinho, mas as pessoas ficando em casa com o seu pet começaram a dar mais atenção ao seu pet e conviver com ele, porque a pessoa ficava o dia inteiro na empresa, né, no trabalho, e só via seu animal à noite. Então agora eu estou fazendo uma live, meu cachorro está aqui, né? As minhas aulas práticas, ele está aqui, na minha aula praticando teórica, que eu faço online, eles estão junto de mim, entendeu? Então a gente observa mais ele. Então eu acho que isso fez o mercado pet crescer, né? A atenção. E há uma maior valorização dos animais pelos proprietários. Sim. É claro que também, eu sei que a maioria que está assistindo é veterinário ou aluno, existe alguns exageros, né, da humanização do animal. O cão tem que ser cão, o cão não tem que ser uma criança peluda, tá? O cão tem que ser cão, você tem que tratar ele muito bem, é claro, mas não queira que ele se torne um ser humano, certo? O pessoal está tentando fazer isso com cão, com gato, com calopsita, né? Então, cão é cão. E a gente tem que respeitar o comportamento natural, né? Eu confesso, Flávio, que quando eu vou fazer uma anestesia e o paciente ele é humanizado, chega no carrinho de bebê, a pessoa está muito afobada, eu fico um pouco com receio, eu falo, as chances parece de não dar tão legal, parece que piora. Sabe? Às vezes você pode até coletar um sangue de um animal, porque ele é igual uma criança mimada, ele fica desesperado sem o dono. Às vezes a gente termina uma cirurgia e o animal acorda maluco, porque ele queria o dono. A gente chega, conversa com o animal, ele fica calminho, fala, não, beleza, tem gente comigo, beleza, não tô sozinho. Sim. Essa humanização dos animais, inclusive, é tema a parte toda de etologia, né, de comportamento animal. Está tendo uma série de distúrbios do animal porque ele está deixando de ser animal, ele acha que é gente, né? Sim. Ele acha que gente é gente, gato é gato, tá certo? Cavalo é cavalo, né? Da mesma forma, tem muita gente tendo cavalo como pet. Tudo bem, eu tive um, mas ele era tratado como um cavalo, tá? Sim, entrou dentro de casa, ele chegou a entrar dentro de casa, porque ele abriu a porta e entrou dentro de casa, mas não deitou no sofá, né? Só porque não conseguiu. Então, agora eu vou fazer aqui uma pergunta do Matheus Mancilha, que ele está na área pet, ele formou aqui com a gente na PUC e ele está terminando agora a residência lá em Alfenas. Eu vou abrir aspas aqui, professor, aprendi muito com você e era nítida sua satisfação profissional e pessoal. Como o senhor fez para tomar as suas escolhas sobre decidir do que deveria abdicar para ter sucesso na carreira e na vida? E em quais pontos você prioriza para tomar essas decisões? E ele ainda te agradece por toda a formação e ajuda na faculdade. Não, Matheus. Acaba que a gente lembra de quase todos os alunos, né? Para ser sincero, eu não fiz muitas escolhas. Não, fiz escolhas. A minha escolha principal é a união da família, tá? Eu faço de tudo para não abdicar da família. Então, o tempo que eu estava trabalhando autônomo, né? Que foram 5, 6 anos da minha vida, eu vi que eu estava tendo problemas com filhos, com a esposa, com a família, por
Aí você não tem fim de semana, você não tem férias, você não tem um tempo adequado. Você está com o celular, você está em plantão eterno. Aí é o que eu falo, você é veterinário, você não está veterinário. E isso faz com que você, muitas vezes, durante uma comemoração, Natal, Ano Novo, aniversário de casamento, aniversário dos filhos, você esteja fazendo algum trabalho, porque realmente você não escolhe a hora para trabalhar. Você tem que estar disponível, né? Por isso que eu escolhi, quando surgiu a vaga para ser professor de semiologia, que é uma parte que eu sempre gostei, eu vim fazer a prova aqui, para poder ter contato com os alunos também, que eu sentia falta. Esse contato com os alunos, eu acho que o aluno que fica na gente, né? A gente é um eterno aluno. Um professor, eu acho que é um eterno aluno, e ele gosta de conviver com os jovens. Você sente que o fato de você ter férias, fim de semana, isso colabora bastante. Então, se falar para você, eu priorizei a família, né? Eu priorizei a família, que eu acho que é o porto seguro que a gente tem. A esposa, os filhos, o pai, a mãe, né? Eu tive uma série de contratempos, digamos assim, nos últimos ano e meio, e foi a família que me ajudou e que me apoiou e que cuida de mim. E você Né? falou que tinha acabado de formar, seu filho já estava nascendo também, né? Então... Sim. E não acho que foi ruim, não. Inclusive, alguns alunos, eu sempre brinco, né, com que 5% dos alunos vão ser pais ou mães durante a faculdade, e é uma estatística, né? Uma estatística minha, né, que eu tenho observado. E por incrível que pareça, a grande maioria, é claro que unanimidade não acontece, a grande maioria se dá melhor profissionalmente. Porque o foco fica maior. Quer dizer, ele tira a responsabilidade do autossustento e ele passa a ter que cuidar da esposa, do filho. Às vezes nem casou, mas ele tem uma meta que é o filho. Né? Da mesma forma que o Melez falou de entender o proprietário depois que ele teve animais, quando você tem filho, você entende os outros pais, né? Inclusive minha filha esses dias falou, hoje eu entendo uma série de coisas que vocês fizeram ou deixaram de fazer, porque minha filha é mãe agora, hoje eu entendo o porquê que vocês ou fizeram determinadas coisas ou deixaram de fazer determinadas coisas em benefício da família. Então, eu acho que a família em primeiro lugar. Então, Matheus, eu acho que pense na sua família. Não se mate de trabalhar. Meu avô que falava que a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Exato. Tá? Mas, quando você está no trabalho, você está no trabalho. Né? Uma das coisas que o Felipe já passou também, quando ele trabalhou numa universidade, a gente está com o celular trabalhando 24 horas. Né? Então, principalmente nós, professores, e eu, além da parte de supervisão do hospital, a gente está trabalhando 24 horas. Né? Então, eu estou aqui, já vi que chegou mensagem de aluno aqui. Né? Tal coisa. E muitos, porque como eu e vários professores, a gente fica mais próximo dos alunos, até por ficar lá no hospital, e é o lugar que os alunos gostam de ficar também, muitos vêm pedir conselho, vêm pedir opinião, inclusive, que matéria que eu ponho, que matéria que eu não ponho, né? E, às vezes, até coisas pessoais. Né? Então, isso a gente tem que estar... Eu acho que ser professor não é apenas eu divulgar uma matéria. Eu
compartilhar os meus conhecimentos em uma matéria. Eu acho que ser professor está além disso. Isso desde o professor do prézinho até o professor de pós-doc, tá? Eu acho que a gente tem que dar exemplo, eu acho que a gente tem que compartilhar não só o conhecimento, mas a vivência que a gente tem. Coisas que deram errado. Eu vou fazer uma analogia, mais ou menos, pode parecer longe, mas um professor e um piloto de avião. O piloto de avião tem uma quantidade de vidas ali na mão dele, que se ele fizer alguma coisa errada, vai acontecer algo trágico. O professor, não nessa proporção de trágico, mas ele pode mudar a vida de um aluno para o bem ou para o mal. Eu hoje estou aqui por conta do professor Flávio, Adalto, Cláudia, todos que me ensinaram, e eu pude chegar até aqui. Então, assim, eu acho que isso é muito importante o professor reconhecer isso, né? Não foi nessa universidade, nem em Pinhal, tá? Mas eu já vi aluno largar o curso por causa de uma palavra mal colocada de um professor. Tá? É claro que essa pessoa tinha alguns problemas de autovalorização, né? De amor próprio ou de autocrítica, mas a palavra do professor mal colocada no momento errado, e isso é passível de acontecer com qualquer um de nós, porque a gente é humano e erra. Eu errei muito. Claro que eu me arrependi de muita coisa que eu fiz na vida. Eu acho que se a pessoa não se arrepender de erros, ela não evolui. Né? Então você tem que se arrepender. Não adianta se arrepender e continuar errando, né? Você tem que se arrepender e não errar mais, né? Ô Flávio, mas uma qualidade que você tem, que acho que todo mundo já percebeu, é que quando você está dando uma aula, rapidamente você vê um aluno que você fala, não adianta eu falar desse jeito, eu vou ter que abordar ele de uma outra forma. E você sempre fez isso, principalmente aula prática, às vezes você ensinava um nó cirúrgico de uma outra forma. Com a pandemia e dando essa aula online, você perdeu muito esse seu tato? Ou você acha que muito aluno foi prejudicado? Completamente, com certeza. E não só comigo, como outros professores, conversando com os professores. A aula online, ela tem algumas vantagens, tá? Primeiro que ela flui mais, você consegue dar mais conteúdo no mesmo tempo porque você tem um menor número de interrupções. Só que essas interrupções são saudáveis, porque a dúvida de um, às vezes é dúvida de todo mundo, ou algo que você falou invertido, você pode falar algo invertido, é passível a gente errar, ou você não foi claro o suficiente. Quando ocorre isso na aula online, se não tiver uma interrupção de um aluno, e muitos ficam mais constrangidos de fazer essas interrupções, você vai perder o time, você vai perder essa informação, tá? E a gente não tem o olhar do aluno. Sim. É claro que um professor sabe quando a aula dele está sendo bem, tendo uma boa receptividade pelos alunos. Você vê o olhar de interesse ou o olhar de desinteresse. O cara começa... Não é só o aluno que sai, o aluno que está no celular. Porque às vezes o aluno que está mexendo no celular, eu já aprendi depois dos anos, que muitas vezes ele está mexendo no celular e está prestando atenção no que você está falando. A geração de vocês e a de abaixo tem essa capacidade. A gente já sabe disso. Tá? Esse aluno tem um potencial muito grande para ser um ótimo anestesista, né? Para bater um papo, tá ouvindo o monitor. Para bater um papo e ouvir o monitor ao mesmo tempo. Ouvir a respiração, né? Ouvir o monitor ou ouvir só o pleque da válvula, da né? pop-off ali. Da válvula inspiratória ou expiratória. Mas qual que é a vantagem da aula online? Ela fica gravada. Sim. Se houvesse um jeito da gente dar a aula ao vivo, né? A aula presencial, e ter o backup dessa aula online para o aluno depois, eu tenho dúvida, vou assistir de novo, porque nós temos muitos alunos, e eu fui um desses, e sou um desses,
que eu aprendo mais ouvindo do que lendo. É uma característica minha, tá? É uma característica minha. Eu escutando alguém conversar sobre um assunto, eu aprendo muito mais do que se eu pegar um artigo científico. Se eu pegar um grupo de alunos que estão discutindo sobre um artigo científico, que às vezes a gente gosta de fazer esse tipo de discussão, você aprende muito mais, pelo menos eu, né? Não você, né? Eu aprendo muito mais. Então, se você tem essas duas formas de aprendizado, a aula online disponível e a aula ao vivo, eu acredito que o ensino fique bom. O problema é o aluno achar que tem a gravada e não querer participar da presencial. Né? Então, esse backup que é bom, mas pode ser maléfico também. Você tem, Flávio, você tem uma noção, uma base, pelo menos, você deve ter de quantos alunos você formou? Olha, eu fiz um cálculo, sem contar os... Porque tem muita gente que durante os 5 anos de Pinhal, né? Então tem muito... Inclusive tem alguns pais de alunos atuais que me lembram de mim lá em Pinhal, né? Legal. Não, minha mãe lembra de você. Tem um aluno que veio outro dia, de você e da Lilian, que você ficava lá e ficava explicando as coisas fora de horário de aula. Mas a gente fez um levantamento rápido, porque a gente tinha acesso até 2 anos atrás a uma listagem de todos os alunos que se matricularam na PUC, não obrigatoriamente se formaram, tá? Porque aí uns 10% do que entram não se formam, ou transfere, ou muda de curso, ou desiste, né? Já estava em 1.600 e pouco, há 2 anos atrás, tá? 1.600 e pouco. Mas você deve ter formado uns 3.000, pelo menos? Não sei se tanto, uns 2.000 sim. Uns 2.000 sim, né? Agora, a recordista é a Maria Adriana. Né? A professora Maria Adriana, né? Para quem não conhece, a professora, ela inclusive deu aula para mim, ela deu aula em Botucatu, deu aula em Pinhal, deu aula em Alfenas, e uma memória incrível que ela lembra o nome de todos os alunos que ela já deu aula. Cara, que legal. É uma coisa impressionante. Tem que tentar entrevistar ela, Felipe. Talvez tenha que ir lá em Caconde, mas a gente vai, cara. Eu acho que a Maria Adriana é uma pessoa muito interessante, porque tem muita história para contar. Ela tem um restaurante lá ainda? Eu não sei. Depois do falecimento do marido dela, difícil às vezes manter, né? Para falar a verdade, eu não tive coragem de ligar para ela ainda. Mas eu quero ver se eu vou lá visitar ela. Sim, sim. Né? Ia ser legal conversar com ela. O Chicão também era uma pessoa de um coração enorme, o marido dela. Ô Flávio, das coisas que eu anotei aqui, a gente falou bastante, já tá aí 1h10. Pra gente encerrar mais pro finalzinho, se o Felipe tiver mais uma coisa, alguma história que a gente não perguntou que você queira contar. Tem essa daqui que eu acho que a gente pode colocar ele numa saia justa que eu queria ver, ó. Que é a pergunta aqui do... Flávio, posso perguntar ou você quer... Pode falar. Você já falou, você mexeu com grandes, com pequenos, cirurgia, anestesia, raio-x, já passou quase que em tudo. Tem foto você deve ter um álbum de fotos aí de... Não tenho, eu não gosto de tirar foto, não, eu não gosto de tirar foto, então eu fujo. Mas tá na memória. Eu fujo de foto. Perguntaram aqui, o William, ele perguntou, Dr. Flávio, mesmo após anos de formada experiência, tem alguma espécie animal que você tenha medo ou receio de manejar? Porque você não aparenta pra gente, mas tem alguma espécie que você vai e fala, eita, queria estar em casa? A aranha. Por aranha? Que pareça. Aranha. Nossa, já te vi pegando jararaca na faculdade. Aranha. Já dei injeção em leão solto, já fiz muita loucura. Você tá maluco. E não foi com dardo, não, foi aplicando. Você tá louco. Mas... Pro pessoal que tem medo de fazer MPA em gato,
ou em cachorro sem focinheira. Esse vai dar um corte legal. Já fez injeção em leão solto. Você tá. Nossa, mas Não, leão. solto não. Ele estava na jaula, mas a minha mão foi para dentro da jaula. Mas ele tava anoréxico, caquético ou tava ativão? Não. É aquele jeito que vocês já viram da injeção rápida. Sim, que é rápido. Mas deu para sentir o ventinho da pata dele passar na minha mão. Eu achei que você ia falar que não seria uma espécie, mas seria uma raça da história do. Acho que era Jersey, né? Não, a gente mexe, sabe? Um Jersey que a gente criou, eu peguei no início da faculdade. A gente não tinha animal no hospital, tinha cavalo, tinha o barão, né, que eu trouxe, e um aluno, né? Um aluno conseguiu esse Jersey, o Rodrigo, Rodrigo das Cabras, ele mexe com cabra até hoje. Ele conseguiu, foi numa propriedade, esse recém-nascido de Jersey, que só tinha mamado colostro, ia ser vendido para abate, né? O pessoal faz linguiça, iria ser. Daí ele pediu para o cara, ele ligou para mim, ó, você não quer a faculdade? Opa, pode vir. Eu trouxe ele enroladinho, ele deitado na frente do banco do passageiro. E a gente criou na mamadeira, na ração, e ele foi crescendo, né? Mas como todo bom touro de origem europeia, depois que ele pega uma certa idade, ele fica agressivo, né? E ele já tinha tentado machucar e pegar, né, funcionários. Então ele estava ficando preso só nas baias. Eu tinha dó. O único que ele respeitava mais ou menos ainda era eu. Ele era argolado, eu argolei ele e fui levar ele para o curral e ele acabou tomando a argola da minha mão e me jogou lá para dentro, né? E começou a me bater, joga para cima, joga para baixo, pisoteia, né? Prensa na parede. E teve uma hora lá que eu consegui pular. Tinha um outro funcionário, para quem é da universidade conhece, o Claudinei, tentando puxar ele num laço, e daí eu caí, pulei a cerca do curral. É o mesmo curral ali, em frente às baixas? É o mesmo curral ali. Tentei passar entre as tábuas, não passava. Nossa! Aí mas foi, digamos, mas não fiquei com medo, não. Não fiquei com medo. Eu já sabia dessa possibilidade, eu dei mole, na verdade foi eu que bobeei, eu dei mole e aconteu, né? Obrigado ao Claudinei aí, né? Não, Claudinei. Obrigado ao Claudinei. Não, eu acho que se não fosse o Claudinei ali, hoje eu não estava aqui, não. Caraca. Eu conheço várias histórias, né, de touros que mataram peão, matou... Inclusive um que durante a faculdade em Alfenas a gente fez a descorna, era um touro enorme, ele pesava bem mais de 1 tonelada, um touro holandês, que foi fazer descorna nele, né? Porque ele já tinha virado um carro. O proprietário estava dentro do carro, ele pôs o chifre e virou o carro. Né? Tem várias histórias assim, de touro. Touro é um bicho que tem que ser muito respeitado. Até porque ele não avisa, né? Sim. Diferente do gado Nelore, que ele avisa, ó, vou te pegar. Ele não avisa. É igual o cachorro, né? Enquanto ele tá latindo, tá beleza. Tenha medo do cachorro que não late. Do cachorro que não late, abaixa a cabeça, né? Ele abaixa a cabeça, olha você de baixo para cima, você fica esperto. Mas, por incrível que pareça, eu não mexo com aranha. Olha só, legal, hein? Com aranha. Ô, Felipe, você tem mais alguma questão aí que você quer levantar? Eu tenho aqui uma que eu peguei lá no Lattes, eu vou ver, eu não sei se eu anotei direito aqui. Casa de Carnes Votocarne. Eu já trabalhei com isso, Mas você era RT, era na época de autônomo? RT. Eu ia uma vez por semana para lá. O salário era em dinheiro ou era em carne? Em produto? O cara começou a atrasar e eu comecei a pegar em carne, atrasar o pagamento. Mas era legal, foi uma experiência legal. Foi uma experiência bem interessante que surgiu essa vaga.
E quando você está... A gente faz de tudo, né? Sim. Quem não tem nada, metade é dobro. Mas me deu uma experiência muito grande nos cortes de carne, porque, na verdade, era um entreposto. Ele não era um açougue, né? Afinal, era casa de carnes registrado, mas era um entreposto. Foi o iniciozinho da carne embalada a vácuo. Por sinal, estava chegando eu cheguei aí nas feiras, né, de material para frigorífico e açougue. Eu fiquei 2 anos lá. E a gente desenvolveu todo o trabalho das peças de carne serem separadas, embaladas e serem vendidas já no mercado, serem vendidas para os açougues, como é hoje, né? Hoje são poucos os açougues que fazem a desossa. Então lá fazia desossa e encaminhava já as embalagens grandes de picanha com 10... Na verdade era por peso, né? Mas ia 10 picanhas, filé mignon, era tudo separado. E você fazia... Que hoje é obrigatório, né? E você rodava lá toda semana? Você ia Eu dia rodava fixo? toda semana, não, era uma vez por semana. A exigência da... Na verdade, era o CISP, que era o estadual de São Paulo, né? A fiscalização estadual de São Paulo. Então, eu ia 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da necessidade, controlava a entrada. Inclusive, teve uma vez que o pessoal ficou muito bravo, que chegou uma carga, uma carreta cheia de carcaça pendurada. E eu fui lá e ela estava fora da temperatura. Em vez de estar de 10 graus abaixo, que era a legislação, hoje eu não sei se ainda é, deve ser essa legislação ainda, estava desligado o sistema de resfriamento e estava 28 graus dentro do caminhão, dentro da carreta. E eu mandei embora. Ah, pensa em o cara do caminhão bravo, o cara do... Não posso. Isso foi logo no começo ou já mais... Não, foi quase no finzinho, digamos assim. Então já menos mal, né? Foi quase no finzinho. Não, mas daí ele começou a ter problema financeiro lá e eu acabei saindo. Entendi. Né? Ô, Flávio... Mas foi uma experiência boa. É muito enriquecedor sempre as nossas conversas, né? Mas eu acho que para a gente encerrar, eu acho que você tem uma característica de todo mundo que já passou pela PUC, que é um paizão. Que você pega, dá aquele conselho. Eu até falo com ela, às vezes, eu falo, nossa, o Flávio ele deve ter uma carga espiritual e é muito boa, porque chega muito problema para você resolver também, né? Chega. Mas assim, para você encerrar, porque vai ficar gravado isso daqui por anos, se Deus quiser, é uma ideia que vai dar super certo. Tem muita gente que está para formar ou que está no meio do curso e com a pandemia não sabe o dia de amanhã. Cada dia a gente liga a TV, coisa pior. Queria que você deixasse uma mensagem pela tua experiência, para acalmar um pouco o pessoal, que tem muita gente desistindo ou querendo chutar o balde já. E o pessoal que nos assistiu viu que você teve um caminho longo até chegar onde chegou, né? Sim. Nesse finalzinho a gente descobriu que até uma casa de carne, eu não sabia, né? Mesmo com tempo. Então, dar uma injeção de ânimo no pessoal, para deixar uma mensagem para a galera, mas realmente não desistir. A galera insistir um pouquinho mais. O que eu vejo é o seguinte, né? O desistir é o mais fácil. A princípio. Mas o fato de você ter desistido é uma carga difícil de carregar. Então, o conselho que eu dou para quem está numa faculdade ou quem está começando a carreira, não desista, insista. E tudo que você vê que aparecer, fala sim. O não vem depois. Não deixe uma oportunidade, que às vezes é a oportunidade da sua vida, passar com medo do que vai acontecer. Totalmente preparado, ninguém sai de uma universidade. Na verdade, totalmente preparado, ninguém vai estar nunca. Então, você tem que ter uma noção das suas limitações. Eu falo noção porque, com o tempo, você descobre que tinha mais limitação do que realmente você acha. Mas não deixe as oportunidades passarem.
agarre a oportunidade e vá atrás dela. E se você tem uma meta e você conseguiu pôr, não, dentro da medicina veterinária, é isso que eu quero, anestesia, comercial, parte de clínica, grandes, pequenos, cavalo, é isso, eu amo isso, tá? Invista e coloca uma meta, entendeu? Compre os equipamentos devagarzinho, se tem apoio da família, mais fácil, se não tem o apoio da família, vá numa casa de carnes, trabalha lá, entendeu? Para você se capitalizar e poder realizar o ponto final, certo? Por quê? Oportunidade tem para todo mundo. Agora, a oportunidade ideal nunca vai ter. Você vai se arriscar. Eu, como primeiro trabalho assim, o cara chegou, me chamou, você vai trabalhar e você vai montar o hospital veterinário. Eu recém-formado. Vai me dizer o que precisa aqui, o que precisa ali. Meu, corre atrás. Você tem amigos, você tem professores, você tem conhecidos, você... Hoje, com a tecnologia, você consegue essas informações muito mais fáceis do que antigamente, então você consegue sim chegar lá. Mas não desiste, não. Faz o que seu coração está mandando. Você escolheu a medicina veterinária, faça o curso da melhor maneira possível, tá? E mesmo que você saia um pouquinho da sua meta, você vai acabar voltando para o seu caminho, entendeu? Essa meta, às vezes, o desvio é para você chegar lá na frente. O caminho é tortuoso, não é reto, não. Tá? O caminho é tortuoso, não é reto, não. E tem muito sapo pelo caminho. Você vai ter que engolir e digerir. Mas isso não é na veterinária, não. Se você escolher ser aviador, se você escolher ser babá, se você... Não existe um emprego, não existe um trabalho, e a tendência é cada vez mais você não ter emprego, carteira fixa, ideal. Ideal. Entendeu? Por exemplo, para mim, a grande satisfação que tem é ex-alunos estarem falando, me elogiando, ou ex-aluno você vê que ele está bem na profissão, e eu vejo que vou colocar aí 80% dos alunos, é que mais ou menos a gente tem contato, eles estão bem profissionalmente. Sim. Tá? Depois de formado. Mas você tem que ter seu objetivo. Tá? Não adianta também atirar para todo lado, não. Tem que pôr um objetivo. Nem que você saia um pouquinho do objetivo, mas você vai voltar para ele. O que é seu vai ser seu, né? Não vai ter como. O que é seu vai ser seu, mas você tem que fazer por merecer. É legal que eu pedi uma mensagem para os ouvintes e serve muito para a gente também, né, cara? Eu falei, pô, encaixa a todo momento, né? É como você falou, são ciclos. Nunca vai estar perfeito. Não vai estar perfeito. Acho que quando você olhar e falar, minha vida está perfeita, está ótima, você pode morrer, porque eu acho que você não vai ter mais nada para você almejar. É assim, é terrorista mesmo, mas se você não tem vontade, você não tem o vício de melhorar e mais nada, o que você vai fazer, cara? Não. Você tem que ter as suas metas, né? Você tem que ter as metas. Você atingiu aquela meta, como dizia uma certa pessoa, né, da política, você dobra a meta, né? Você dobra a meta e vai para frente, né? Certo? Exatamente. Você dobra a meta e vai para frente. E não pense apenas no dinheiro. Sim. O dinheiro é consequência. Exatamente. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Pô, Flávio, eu acho que não existe agradecimento para o que a gente fez hoje para você, pela estreia. Acho que obrigado, muito obrigado. 80 vezes muito obrigado. Não, que é isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer presencial, né, Luiz? Presencial, isso, a gente podemos. Já deixa o convite de novo. Presencial, ao vivo, eu estou à disposição a hora que vocês precisarem.
tá bom? Isso, eu quero E agradecer. se quiser pôr temas, também a gente vai Fechou. desenvolver um tema só. Que eu acho A que isso gente é vai interessante. fazer, aí vai ser 4 pessoas, eu, Felipe, você e a Lilian. Então a gente vai Aham. chamar aí os casais também da veterinária, né? Sim, Felipe e sim. Ana, então tem muito Moacir, Fernando. Felipe. Então a gente Aham. Eu e a vai... Ana, a gente tem muita coisa para perguntar. mas para como é também, às vezes, Sim. essa rotina, né? E Mas, agradecer. aham. E Agradecer. você viu a força, você viu Não, eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz. Agradecer você que ficou até aqui nessa entrevista, que foi uma aula e você tirou com certeza muitas lições. Pedir de novo para se inscrever, ativar as notificações, porque vai vir muita entrevista, muito vídeo ao vivo e muito conteúdo, beleza? Então valeu, obrigado Flávio, obrigado Melês. Valeu, Flavão. Obrigado Valeu, a Luiz. todos. Sejam felizes. Obrigado, Flávio. Obrigado. Valeu.